Beleza, esse vídeo vai ser sobre uma coisa muito importante. Eu vi que umas pessoas comentaram nos vídeos sobre o vídeo que eu postei mostrando a minha estrutura de código, como que eu organizo pastas e etc. do JavaScript. E nesse vídeo eu vou tentar demonstrando até o final como, como que eu faço para organizar esse código. A primeira pergunta que eles me fizeram era: como que você consegue acessar as propriedades do seu código a partir do this? No caso, eu estava usando o BuMQ, que é um sistema de gerenciamento de filas e processamentos, e eu estava dando this.bumqmanager e estava gerenciando de qualquer lugar. E eu vi que isso não ficou muito claro. Então o conceito é eu tentar explicar para vocês o que é o conceito de injeção de dependências dentro do JavaScript e como eu utilizo isso para ganhar robustez na API e facilidade, beleza? Eu não vou falar sobre a estrutura de pastas porque naquele vídeo, que eu recomendo que vocês vejam, eu explico bem a estrutura de pastas do meu código. Nesse aqui eu vou explicar como que eu consigo que eu coloque dentro da propriedade this de todas as minhas classes, fazer com que elas, consigam ter acesso a serviços globais do sistema. Bem, vamos começar com o conceito básico. Como eu disse, eu tenho a pasta core. A classe ao qual estávamos falando era essa daqui, a BuMQ Manager, beleza? E por que que eu consigo, por exemplo, aqui na classe usuário, né? Eu vou abrir a classe usuário aqui. Deixa eu fechar todas aqui o serviço. Então, como que aqui na classe usuário eu consigo dar um BuMQ, né? Tipo this BuMQ, sem precisar chamar aqui, ó, this BuMQ Manager. Ou seja, como eu consegui usar isso aqui, ou seja, eu criei um novo serviço lá dentro, e aqui veja, nada aqui é chamado, não existe BuMQ aqui. Isso é feito através da classe core, ou seja, eu estendo, que é uma herança. A classe Py, ela tem acesso a uma série de métodos que eu considero global. Exemplo, quando você tem um software, algumas coisas são muito comuns de você usar. Por exemplo, no meu caso eu tenho Actions. Actions, que é um helper que eu coloco aqui. O que é Action? Tudo que um usuário faz nessa API, ela é monitorada. Ou seja, se o cara logou, eu gravo lá, usuário tal fez um login. Se o cara deslogou, eu gravo assim, usuário X fez login. Então as actions são globais. Tudo que você tem na minha API é this action, ou seja, porque tudo que o cara faz é gravado em um banco específico para eu ter o controle. Tipo assim, eu consigo extrair um relatório de tudo que um cliente fez no sistema. Exemplo, vamos supor que o cliente fala assim, eu não usei o sistema. Isso foi uma feature de uma API que eu trabalhei há um tempo. Eu trouxe porque eu achei muito interessante essa ideia. Então, basicamente, sei lá, se um cliente falar assim, eu não fiz nada na API, você vem aqui, extrai relatório e vê tudo que foi feito na conta dele de cabo a rabo. Literalmente tudo, quando, como. Que é uma coisa muito, muito eficiente. Eu tenho as filas de e-mail. A fila de e-mail eu não estou usando mais, né? Mas e-mail é sem dúvida uma coisa que todo momento você precisa mandar um e-mail de login, cadastrou, o cara editou alguma coisa muito importante, algo crítico. Então é um serviço crítico, vamos dizer assim. O Heads. O Heads Manager também é uma classe global. Tudo que eu coloco aqui é global. Então, por exemplo, o BuMQ Manager, a classe BuMQ Manager eu até carrego ela já instanciada, porque eu não quero ter o trabalho de dar this new Q Manager. Porque eu não vejo sentido em fazer isso. O Red Server também, mas o Red Server é um caso à parte. Por exemplo, Object ID do Mongo também é global. Eu não quero ter que ficar importando o Mongoose em todas as minhas classes. Não, eu importo aqui. Se a classe core tem, o resto tem. Eu tenho o sistema de coleta de log, ou seja, o meu system com N aqui, que já me falaram que eu tenho que escrevi meu system com N. Então isso é muito global, entendeu? Coisas que são globais, tipo data, ID. E isso garante que o quê? Que todos esses serviços que estão aqui, ó, possam ser chamados por quaisquer classes que extendam de core. Que são todas as classes de serviço, classes de usuário, por exemplo, o socket. O socket, por exemplo, deixa eu ver se eu estou com ele aqui. Porque pode ser que eu não tenha ativado ele aqui ainda. Por quê? Porque eu construí, né, um conjunto de serviços que é global, ou seja, que eu preciso, por exemplo, socket. O socket é extremamente eficiente e necessário em muitas partes do sistema. Você precisa estar sempre avisando do status, de mensagem, notificação. Você precisa avisar de quando você tem muitos usuários em uma conta, você precisa, né, fazer com que os usuários se comuniquem. Então, o socket também é global. Então, eu uso esse conceito, injeção de, no caso aqui, herança. Porque a injeção de dependências vai entrar aqui, ó. Isso daqui é responsável pela injeção de dependências.
tem gente que fala, ah, beleza, isso daqui é provavelmente, na verdade, uma das formas mais legais de fazer, porque vocês vão ver isso aqui, existe em todas as linguagens praticamente, até no TypeScript você vai achar isso aqui de uma forma diferente. No PHP você vai achar Laravel, etc. Quer dizer, no Laravel você vai achar, no PHP puro você tem que construir também. Que é basicamente o quê? Vamos supor, quando você vai no controller, deixa eu abrir um controller e mostrar como eu fiz isso. Olha só, eu instancio as classes que eu preciso e passo as classes por parâmetro para a classe principal. Por exemplo, dentro da classe usuário eu posso acessar cliente, porque eu instanciei cliente e passei por parâmetro aqui. Deixa eu ver se eu acho uma maior aqui. Aqui eu tenho cliente e usuário. Acho que todos aqui eu só preciso de usar cliente e usuário. Eu acho que não vou ter nenhuma maior aqui, mas eu poderia ter, sei lá, múltiplas classes. Eu só passaria aqui, ó, classe 1, aí eu faria assim, ó, classe 2, classe 3, classe 4 e assim por diante. Porque aqui dentro, ó, elas seriam todas acessadas via this e receberiam essa classe por parâmetro e ficariam automaticamente injetadas dentro dessa classe. Aí eu poderia, né, usar essas propriedades aqui dentro. Aqui está até um exemplo ó, de eu usando a action, thisAction, registração, usuário criado. E aqui ainda tem alguns resquícios de fila de e-mail que também já foi removido, porque estamos usando o BooMQ. Esse aqui é um código mais antigo, né? Mas é isso. Eu vi que perguntou, essa aqui é uma boa resposta, vamos dizer assim. Não ficou tão claro, né? Porque eu estou mostrando o código pronto. Mas uma hora eu vou tirar para escrever esse código assim, tipo, escrevendo mesmo e ver como que fica. Acho que fica melhor. É isso, valeu.